Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando nessa semana no capítulo 6 e 7 do livro de Mateus, e o tema é Ele os ensinava como tendo autoridade. Nós estamos aqui convidando você a se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like se você gostar desse conteúdo, deixe o seu comentário também, é muito importante para enriquecer aqui o conteúdo da aula. E eu convido você também a compartilhar esse vídeo se você gostou dele. Bom, estudaremos os seguintes tópicos. Se ouvirmos os ensinamentos do Senhor e agirmos com base neles, nossa vida será edificada sobre um firme alicerce. O Salvador nos ensinou a orar. O Pai Celestial responde às orações. Podemos discernir profetas verdadeiros dos falsos pelos seus frutos. Bom, Mateus 6 e 7 fala sobre o Sermão da Montanha. E o primeiro tópico é: se ouvirmos os ensinamentos do Senhor e agirmos com base neles, nossa vida será edificada sobre um firme alicerce. São ensinamentos maravilhosos. Eu convido você a ler o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Mateus, porque são muitos os ensinamentos que o Salvador deixou naquele Sermão da Montanha aos seus discípulos. Eu convido você a ler e estudar esses capítulos. Estamos aqui resumindo esses capítulos com os principais ensinamentos e os princípios que esse sermão nos traz. Bom, o primeiro ensinamento, vamos ler Mateus 7, de 27 a 25, diz: Pois todo aquele, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, quando você escuta as palavras de Deus, lê as Escrituras e a pratica e coloca na sua vida esses ensinamentos, você é o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas se você escuta, aprende e não coloca em prática, você se assemelha a esse homem que edificou a sua casa sobre a areia, como diz Mateus 26, 27. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, olha só como é fácil, né, de você compreender esse ensinamento do Sermão da Montanha. Então, se você aplica todo o ensinamento que você aprende através das Escrituras, você é um homem sábio, né? Seja qual for o desafio que você vai encontrar, o desafio não vai te abalar, não vai fraquejar, né? Ou não vai te destruir, assim como essa casa. Então, ele compara essa casa que foi edificada sobre a areia a um homem insensato, né? Que é aquele que ouviu as palavras de Deus, tem o conhecimento, mas não coloca em prática na vida dele. Então, é isso que acontece. Essa é a primeira lição que a gente aprende do livro de Mateus, capítulo 7. O Elamã 5:12 diz: E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha do nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificaram sobre esse alicerce, não cairão. Então, esse alicerce que é a rocha de nosso Redentor, que é Cristo. É nessa rocha que nós devemos edificar a nossa vida. O alicerce da nossa vida deve ser Jesus Cristo. O próximo tópico é: o Salvador nos ensinou a orar. Mateus 6, de 5 a 6, diz assim: E quando orares, não sejas como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens.
E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que vem em oculto te recompensará publicamente. Então, é a maneira que nós devemos orar, né? No aposento do nosso quarto, ali de joelhos, orando para que o Senhor possa ouvir as nossas orações sem querer fazer isso publicamente. Ele fala no versículo 7 e 8, e orando, não useis vãs repetições. Ali aconselha como deve ser a oração, né? Um conselho que ele dá aqui é que nós não devemos usar de vãs repetições. Repetição é você sempre falar a mesma coisa na sua oração. Nós não devemos orar falando sempre a mesma coisa. E vã, o que significa vã? Vã significa aquilo que não tem valor. Né? Então, ele fala que não useis de vãs repetições. Então, aquilo que não tem valor, as vãs repetições, é quando você faz uma oração sem sentimento, com o coração sem sentimento. Então, isso é você fazer uma oração de uma maneira vã, sem valor, sem sentimento no seu coração. Então, você, quando orar, você precisa fazer uma oração com o seu coração, uma oração sincera, né, com o coração sincero, falando coisas que vêm realmente do seu coração, evitando as vãs repetições. E ele continua: como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Então, antes de você pedir, Deus já sabe aquilo que você vai pedir. Então, uma maneira que a gente tem é sempre aprender também a ouvir a oração, né? A voz de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós falamos, terminamos a oração, mas não damos tempo para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Então, nós devemos orar dessa maneira, uma comunicação, assim como uma ligação no telefone. Você fala e uma outra hora você escuta. Então, na oração, ela deve ser assim também. Uma hora você fala com sentimento sincero, com seu coração sincero, e por um momento você vai escutar a vontade do Pai Celestial, que sabe exatamente aquilo que nós estamos, ou que nós vamos pedir e estamos precisando para a nossa vida. E ele ensina, né, nesse Sermão da Montanha, Jesus ensina como nós devemos orar. E ele fala assim: portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não vos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, Jesus aqui ele ensinou a maneira que nós devemos orar através da oração do Pai Nosso. E de que modo a oração fortaleceu o seu relacionamento com o Pai Celestial? Então, a oração é uma maneira que você tem de se relacionar com o Pai Celestial. E à medida que você ora ao Pai Celestial, você fortalece esse seu relacionamento. Então, você pode fazer a oração pela manhã, na hora do almoço, você pode fazer oração com sua família, joelho, você pode fazer oração antes de dormir, também de joelho ali, agradecendo ao seu dia. Então, fazendo essas orações, você vai fortalecer o seu relacionamento com o Pai Celestial. Você não fica distante dele. Você mantém uma proximidade com Deus. E aí, a outra pergunta é: como a oração o ajudou a conhecer a vontade de Deus? Então, muitas vezes você precisa tomar decisões importantes na sua vida. E aí você vai pedir uma orientação, você vai fazer uma oração para Deus, para que Ele possa responder na sua vida, por exemplo, com quem você deva casar, se aquelas lições que os missionários estão ensinando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre a Igreja de Jesus Cristo, se elas são verdades, se você precisa
receber uma revelação sobre a Igreja de Jesus Cristo, você está orando e você vai pedir uma resposta e você vai saber a vontade de Deus para a sua vida. Assim como aconteceu na minha vida. Eu fiz uma oração e eu conheci a vontade de Deus, que eu deveria ser batizado na Igreja de Jesus Cristo. Então, quando eu senti no meu coração que aquela era a vontade de Deus, eu fui lá e coloquei em prática. Então, assim, são muitas decisões importantes que nós devemos tomar na nossa vida, né? Seja com relação à mudança de país, à mudança de residência, de endereço, seja com relação aos nossos filhos, aos nossos maridos, né? Uma mudança de estado civil. Então, ou seja, são muitas as decisões e orações que nós fazemos ao Pai Celestial e nós precisamos saber qual é a vontade dele. Então, a oração, ela nos ajuda a saber exatamente qual é a vontade de Deus e nos ajuda a tomar as decisões mais importantes na nossa vida. O próximo tópico fala que o Pai Celestial responde às orações. Bom, primeiro nós precisamos aprender a pedir, buscar e bater. Muitas vezes nós estamos tão afastados, sem a fé suficiente em acreditar que Deus pode nos abençoar, que muitas vezes nós nem pedimos, nem buscamos e nem batemos. Achamos que com as nossas próprias forças nós vamos conseguir resolver todos os nossos problemas. E não é bem assim que a gente aprende. Em 1 Nef, por exemplo, no capítulo 11, versículo 1, diz: pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto, e acreditando que o Senhor teria poder de torná-las conhecidas a mim, enquanto estava eu sentado, ponderando em meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor, sim, a uma montanha muito alta que eu nunca vira e sobre a qual eu nunca havia posto os pés. Então, aqui, Nef falando que ele queria saber exatamente as coisas que o pai dele tinha visto. E ele acreditava que o Senhor poderia responder a oração dele, né? Tornando conhecida essas coisas que o pai tinha conhecimento, que ele poderia ter também aquela mesma revelação de Deus para a sua vida, assim como o pai dele havia recebido. Então, muitas vezes, o pai tem um testemunho, né, na família, mas o filho quer ter um testemunho também, assim como do pai, o conhecimento, a fé. E se você orar e pedir, assim como o seu pai, assim como foi o pai de Nef, né, você pode desejar e saber exatamente as mesmas coisas que o seu pai sabe, em relação ao Evangelho de Jesus Cristo, em relação à fé e ao testemunho. Em Éter 2, 18 a 19, temos aqui um outro exemplo. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, realizei o trabalho que me ordenaste e fiz os barcos segundo tuas instruções. Então, aqui ele já foi obediente à vontade do Pai Celestial, e ele construiu um barco segundo a orientação de Deus. E eis que, ó Senhor, não há luz neles, para onde nós havemos de dirigir, e também pereceremos, porque neles não podemos respirar, a não ser o ar que contém, portanto, pereceremos. Então, ele construiu um barco à vontade, da maneira que o Senhor havia lhe ordenado, mas ele estava preocupado, porque nesse barco não havia janela, ele não poderia respirar, ele estava preocupado com algumas coisas, não sabia nem para onde ele deveria se dirigir. Aí o Senhor disse ao irmão de Jared, capítulo 20 e 21, eis que farás uma abertura em cima e outra no fundo, e quando necessitares de ar, destamparás a abertura e receberás ar. E se acontecer que a água caia sobre vós, eis que fechareis a abertura, para que não pereçais na inundação. E aconteceu que o irmão de Jared assim fez, segundo o que o Senhor lhe ordenara. Então, você vê, ele pedia e o Senhor respondia, e ele obedecia exatamente segundo a vontade de Deus. É assim que nós devemos agir na nossa vida. Se o Senhor falar para você, faça isso, não é a sua vontade muitas vezes pode ser o contrário. Às vezes a gente quer uma coisa, mas o Senhor quer que a gente faça outra. Então, ou seja, quando você obedece à vontade de Deus, tudo vai dar certo. Como esse exemplo das Escrituras. Ele continua no 22 e 23. E ele tornou a clamar ao Senhor, dizendo: ó Senhor, eis que fiz conforme me ordenaste, e preparei os navios para meu povo, e eis que neles não há luz,
ó Senhor, consentirás que cruzemos essas grandes águas na escuridão? Então, ele estava preocupado que ele tinha construído o barco segundo as instruções de Deus, mas não havia luz no barco. Se ele fechasse todo o barco ali, sem a janela, somente com a janela em cima, para poder respirar quando necessário. Mas ele estava falando, e agora? Como que eu vou obter luz? Eu vou ficar dentro do barco sem luz? Essa era a preocupação do irmão de Jared. E o Senhor disse a ele, que desejais que eu faça, a fim de que tenhais luz em vossos barcos? Olha que interessante, o Senhor não respondeu com a solução. O Senhor falou assim, ó, faça tal coisa. O Senhor não deu a solução para ele. Mas o Senhor pergunta para que o irmão de Jared possa encontrar uma solução e, assim, apresentar a Deus para que Deus fizesse aquilo que fosse sugerido por irmão de Jared. Quando ele pergunta assim, que desejais que eu faça? Então, o Senhor está falando, que desejais que eu faça? Ou seja, ele está agindo, o Senhor está fazendo de modo com que o irmão de Jared pensasse numa solução, a fim de que tenha luz em vossos bairros. Então, qual que é a solução? Qual que é a sua sugestão? Né? Aí ele continua, porque eis que não podeis ter janelas, porque seriam despedaçadas, nem levareis fogo convosco, porque não ireis pela luz do fogo. Então, muitas vezes, essa pergunta que é feita nessa escritura aqui, quando o Senhor faz por irmão de Jared, que desejais que eu faça, e aí o irmão de Jared foi lá e encontrou uma solução, que a gente sabe que ele pegou lá as pedras, né, e pediu para que o Senhor tocasse naquelas pedras, para que aquelas pedras iluminassem o barco. Né? Então ele foi lá e falou, olha, faça isso aqui, Senhor, essa é a minha sugestão. Então, muitas vezes a gente precisa não só pedir, mas buscar a solução também e pedir o apoio do Senhor para aquela solução que nós estamos tomando na nossa vida. E ele continua no 25. Eis que vos preparo contra essas coisas, porque não podeis cruzar esse grande mar sem que eu vos prepare contra as ondas do mar e os ventos que saíram e os dilúvios que hão de vir. Ou seja, o Senhor sabia todas as coisas que ia acontecer na vida do irmão de Jared quando ele fosse cruzar o mar ali. Então, o irmão de Jared confiou plenamente na vontade de Deus. E ele disse, portanto, que desejais que eu prepare para vós, a fim de que tenhais luz quando estiverdes submersos nas profundezas do mar? Então, novamente, a escritura se repete aqui no capítulo 20, no versículo 25, igual o do 23. Outro exemplo de oração, aqui nós estamos falando sobre oração, né? Que o Senhor responde às nossas orações. Esse é o tema do tópico. Outro exemplo de oração está em Joseph Smith, na história, no capítulo 1, versículo 11. Em meio à inquietação extrema causada pelas controvérsias desses grupos de religiosos, li um dia na Epístola de Tiago, primeiro capítulo, versículo 5, o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, Joseph Smith, ele leu na Bíblia, Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele leu essa escritura. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. E foi o que Joseph Smith fez. Ele orou a Deus pedindo orientação, pedindo uma resposta para qual daquelas igrejas ele deveria pertencer, né? E aí ele continua no versículo 12. Jamais uma passagem de escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa. Naquele momento, no meu, pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Refleti repetidamente sobre ela, tendo consciência de que se alguém necessitava da sabedoria de Deus, era eu, pois eu não sabia como agir, e a menos que conseguisse obter mais sabedoria do que a que tinha então, nunca saberia, pois os religiosos das diferentes seitas interpretavam as mesmas passagens de Escritura de maneira tão diferente, que destruíam toda a confiança na solução do problema através de uma consulta à Bíblia. Então, você vê, Joseph Smith ele estava em dúvida sobre qual religião ele deveria pertencer. Muitas vezes a gente tem dúvidas sobre as decisões que devemos tomar, e esse aqui é o exemplo dessa passagem da Escritura, que ele estava em dúvida para qual religião ele deveria pertencer.
e foi quando ele leu a escritura em Tiago, capítulo 1, versículo 5, e ele diz que essa escritura penetrou com muito poder no coração dele. E ele fala no capítulo 1, versículo 13, finalmente cheguei à conclusão de que teria de permanecer em trevas e confusão, ou fazer como Tiago aconselha, isto é, pedir a Deus. Resolvi pedir a Deus, concluindo que ele dava sabedoria aos que tinham falta dela, e concedia liberalmente, sem censura, e eu podia aventurar. Então, a grande lição que a gente tira aqui sobre oração, usando esse exemplo da oração de Joseph Smith, é que ele resolveu pedir a Deus. Ele estava em dúvida das decisões importantes que ele deveria tomar na vida dele, e quando ele leu essa escritura em Tiago, ele foi lá e ele teve a certeza que deveria pedir a Deus, assim como diz a escritura. E Mateus, continuando sobre oração, Mateus, no capítulo 7, de 7 a 9, ele fala o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Olha só como é importante essa lição. Todo aquele que pede, recebe, e tudo que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, muitas vezes nós queremos respostas das nossas orações, queremos que Deus nos abençoe na nossa vida, nas nossas dificuldades, nas nossas provações, mas nós não estamos fazendo a nossa parte. Qual que é a nossa parte? A gente precisa pedir, pelo menos. E se você não pede, você também não vai buscar. Porque se você não pede, não busca, e se você não bate, ninguém vai abrir a porta para você. Então, ou seja, você precisa fazer pelo menos uma dessas três coisas: pedir, buscar e bater. Porque a promessa é essa, que quem pede, recebe. E quem busca, encontra. E quem bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Então, ou seja, é o exemplo aí, né? Fala de seu filho. Imagina as crianças, quantas vezes as crianças não pedem tal coisa, né? O pai vai lá e acaba cedendo e fazendo com que o filho receba aquilo que ele está pedindo, né? Muitas vezes, não naquele momento, né? Tudo precisa ser avaliado, mas esse é um exemplo que nós devemos pedir e o Senhor vai lá e vai fazer com que nós recebamos. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? E se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estais no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem? Ou seja, se você, mesmo sendo mau, você vai lá e atende a vontade do seu filho, você imagina o Pai Celestial se ele não vai fazer a vontade de cada um de nós. Lógico que, muitas vezes, o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós. Ou melhor, todas as vezes, sempre o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós. Muitas vezes é nós que não sabemos o que é melhor para nós. Então, nós pedimos muitas vezes aquilo que o Senhor sabe que não vai ser bom, né? Tem até o exemplo nas Escrituras, como nós já falamos aqui, quando o livro de Mórmon, páginas do livro de Mórmon foram emprestadas, né, de Joseph Smith, o Senhor já tinha respondido, falava assim, olha, não empresta, não tira essa parte do livro aqui, para que Hiram levasse para a esposa dele, né? E aí o Senhor, Joseph Smith orou para Deus, perguntando se ele deveria fazer aquilo. O Senhor falou que ele não deveria levar aquelas traduções do livro de Mórmon para que Hiram levasse para a esposa. E aí ele foi insistindo, o Senhor falou, olha, a minha resposta é não, mas se você está pedindo e insistindo, se você quer que seja feita da sua vontade, faça isso. E a gente viu no que deu, né? Aquelas partes da tradução do livro de Mórmon foram perdidas, elas foram extraviadas, por quê? Porque Joseph Smith, ele fez segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. Então, muitas vezes, às vezes a gente acontece essas coisas na nossa vida. A gente quer fazer as coisas da nossa vontade. E o Senhor fala, então, tá bom, eu já falei que não é assim, mas se você quer fazer da sua maneira, e as coisas acabam não dando certo. Mateus 7, de 1 a 2. Não julgueis para que não sejais julgados,
porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de medir a vós. Então, olha só, essa escritura é muito conhecida, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Nós sabemos que essa escritura é forte, muitas pessoas repetem, né, e citam essa escritura. Mas, na tradução de Joseph Smith, ele diz o seguinte, a respeito dessa escritura, não julgueis para que não sejais julgados. Na tradução diz o seguinte, não julgueis injustamente, para que não sejais julgados, mas julgai com julgamento justo. Olha só a diferença. Quando você lê, não julgueis para que não sejais julgados, você está partindo do ponto que a gente não pode julgar, não é verdade? Mas na tradução de Joseph Smith, não é assim que funciona essa escritura. A escritura diz o seguinte, não julgueis injustamente, para que não sejais julgados, mas julgai com julgamento justo. Então, muitas vezes, você precisa fazer uma escolha, né, com quem você vai casar, você precisa decidir, tomar uma decisão. Você precisa julgar os candidatos a uma eleição na sua cidade, ou no seu estado, ou no seu país. Você precisa tomar e julgar ali aqueles candidatos. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar julgar de modo justo, né? Então, ou seja, são muitas as decisões e julgamentos que nós precisamos fazer na nossa vida, e aqui o Senhor explica, né, através da tradução de Joseph Smith, que nós devemos fazer esse julgamento, mas de maneira justa. É só isso. O que a gente não pode é julgar injustamente. Mateus 7:12, a gente aprende aqui a regra de ouro. Você não conhece a regra de ouro, essa regra de ouro está em Mateus 7, versículo 12. Qual que é a regra de ouro que você deve levar para a sua vida? Essa é uma regra de ouro que diz o seguinte, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui a gente vê a imagem do lado direito aí, um garoto cuidando do outro, né? E tratando os outros como você quer ser tratado. Então, se você aplicar essa escritura na sua vida, e você tratar as outras pessoas da maneira com que você quer ser tratado, você vai estar aplicando a regra de ouro. Que você possa sempre lembrar dessa escritura, e essa regra de ouro realmente ela é muito importante. Próximo e último tópico. Podemos discernir profetas verdadeiros dos falsos pelos seus frutos. Então, aqui nós temos do lado direito a imagem do profeta atual da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, que é o profeta que recebe revelação de Deus para toda a humanidade nessa terra, e seu nome é Russell M. Nelson. Ele é um profeta de Deus e é um profeta verdadeiro. Quando a gente fala assim, podemos discernir profetas verdadeiros dos falsos, quando você fala falso, significa isso. Quando você compra uma roupa falsa, significa que existe a roupa verdadeira. Você compra um óculos, né? A marca, por exemplo, Ray-Ban, vou fazer propaganda aqui para o Ray-Ban. Você tem um óculos verdadeiro Ray-Ban, mas você também tem um falso. Se você for no centro da sua cidade, provavelmente você vai encontrar o óculos falso da marca Ray-Ban, por exemplo. Mas se existe o óculos falso daquela marca, é porque existe o verdadeiro. Então, sempre que existe o falso, é porque existe o verdadeiro, né? Isso é uma lição simples. E com o profeta é a mesma coisa. Então, se existem os falsos profetas, é porque existem os verdadeiros profetas. E aqui está o verdadeiro profeta de Deus nos tempos atuais, Russell M. Nelson. E a lição que a gente aprende em Mateus 7, de 15 a 17, diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então, se você quer saber se uma árvore é boa, é só você olhar o fruto dela.
né? Se você quer saber se uma árvore é má, você olha o fruto, se o fruto não for bom, é porque a árvore não é boa. A Escritura diz assim, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Então, se você tem dúvidas sobre alguma coisa, pesquisa os frutos. Pesquisa os frutos. Por exemplo, os meus frutos são minhas filhas, né? São os meus netos, são as minhas ações, são aquilo que eu estou fazendo aqui, pregando o evangelho, né? Gravando essa mensagem. Então, tudo aquilo que eu tenho deixado de fruto, você vai me conhecer. Então, você quer me conhecer? Conheça os meus frutos. Quais são os frutos que o trabalho de Joseph Smith produziu? Olha só, um exemplo, né? Quais são os frutos? Você quer conhecer Joseph Smith? Conheça os seus frutos. Conheça os frutos de Joseph Smith. Olha só o tamanho da Igreja de Jesus Cristo, a partir daquele momento que ele fez aquela oração a Deus, e depois de ter recebido a resposta do que ele deveria fazer, olha só quantos frutos Joseph Smith não deixou. Então, assim, se você quer saber se Joseph Smith fez um bom trabalho, se ele realmente foi um profeta de Deus, se ele foi um homem que foi um instrumento nas mãos de Deus para restaurar a sua igreja, olha os frutos dele, dá uma olhada nos frutos que Joseph Smith deixou e que nós podemos testificar nos dias atuais, do tamanho da igreja, das pessoas, da liderança, dos profetas, dos apóstolos, das escrituras. Olha os frutos. É bem simples para a gente ter essa revelação e saber e conhecer a verdade. Conheça os frutos. Próxima aula, nós vamos aprender capítulo 8 de Mateus e entraremos no capítulo 7 de Lucas e Marcos 2 a 4. O tema é A Tua Fé Te Salvou. Estudaremos os seguintes tópicos. Os milagres acontecem de acordo com a vontade de Deus e nossa fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo tem poder para proporcionar paz em meio à tempestade da vida. Ao sermos perdoados de nossos pecados, nosso amor pelo Salvador se aprofunda. E Jesus viu a fé deles. Eu convido você a ponderar sobre esses ensinamentos, estude o Sermão da Montanha no capítulo 6 e 7, compartilhe essa mensagem, deixe aqui o seu comentário, que é muito importante, deixe aqui a sua escritura preferida no Sermão da Montanha, são muitas que eu não pude compartilhar todas, apenas alguns princípios. Compartilhe aqui o que você mais gosta do Sermão da Montanha. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a semana que vem.